Você já parou para pensar que na nossa vida invariavelmente enfrentaremos problemas e dificuldades? Da onde extrair a força para enfrentar essas questões e ser feliz em meio à nossa realidade? O budismo explica que a fonte dessa força encontra-se na lei mística e que essa lei não está fora, mas sim dentro de nós mesmos. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao VitóriaCast do mês de abril. Nesse mês, o Guia para a Vitória traz como tema a Lei Mística. E essa pergunta que fizemos no início pode ser uma boa introdução para a sua atividade, pois relaciona o conceito à vida diária. Uma frase que explica bem esse conceito e pode ser utilizada até na arte do convite ou na lembrancinha. É a seguinte frase que está lá na página 7 do Guia para a Vitória. É por meio da lei que podem superar quaisquer dificuldades, atingir o estado de Buda nesta existência e estabelecer a condição de vida de suprema felicidade. E ainda conseguem salvar as pessoas por todo o futuro, eternamente. Essa é uma das reflexões que Ikeda Sensei faz, que o Guia para a Vitória traz nesse mês. E se você utilizá-la ali num convite, os convidados, os membros, eles já começam, antes mesmo da atividade, a correlacionar esse tema que é tão importante ao nosso dia a dia. E por falar em dia a dia, no mês de março, muitas localidades fizeram encontros comemorativos ao dia 16 de março, dia do Kosen-Rufu. E muitas delas compartilharam lá com a gente no Instagram, no Facebook, fotos dessas atividades especiais que rolaram Brasil afora. E olha só que legal as boas práticas que o pessoal fez. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas. Foram muitas que a gente recebeu, pessoal, mas vou compartilhar aqui 3 boas práticas que aconteceram nesse mês. Lá na Subcentro Sul, o pessoal fez um encontro com os jovens e foram todos no Museu de Zoologia da USP. Olha que legal a fotinho deles juntos lá no museu. Muito obrigada por compartilhar, a gente adorou essa dica. E lá em Santa Catarina também, o pessoal realizou encontros comemorativos ao dia 16, onde em uma das atividades da comunidade São Bento do Sul, eles tiveram 7 convidados. Que sensacional! Parabéns, pessoal! E, gente, eu também gostaria de compartilhar uma super atividade que eu participei em Ribeirão Preto, da RM Ribeirão Preto Leste, onde no dia 16 de março, efetivamente no dia 16, nós celebramos o dia 16 entre os jovens não com uma sopa de leitão, como tradicionalmente aconteceu lá no dia 16 de março de 58, mas na verdade nós celebramos com um hambúrguer do leitão. Lá em Ribeirão é muito calor, então o pessoal adaptou a sopa ao hambúrguer e no final da atividade, todos nós pudemos dialogar, estudar e, ao final, comer um hambúrguer de leitão que estava maravilhoso. Então, pessoal, nós queremos agradecer a cada um aí que mandou as suas atividades, as fotinhos pra gente e, ao mesmo tempo, pedir para que continuem compartilhando, porque, com certeza, essas boas iniciativas são inspiradoras para todas as pessoas aqui, para todos os líderes que estão preparando as atividades do mês. Nós esperamos, então, que essas ideias inspirem vocês e que, com o Guia para a Vitória do mês de abril, vocês possam inovar ainda mais nesse mês que é tão significativo para os nossos queridos sucessores Ikeda. Fala pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu estou com a missão de compartilhar com vocês as principais datas significativas do mês de abril. E aí já vou começar com fazendo uma pergunta a vocês. O que nós comemoramos no dia 20 de abril? Vou deixar aqui algumas opções. Opção A, Fundação da Soka Gakkai. Opção B, Dia do Kosen-Rufu. Ou opção C, Fundação da Divisão dos Estudantes da BSGI. Pode marcar um tempo aqui na tela. Acertou. Se você respondeu a opção C, Fundação da Divisão dos Estudantes da BSGI. Nessa data, lá em 1991, foi fundado o Grupo Herdeiro. Você se lembra? Na época, foram divididos em 3 níveis: os primários, ginasiais e colegiais. E atualmente são os nossos preciosos sucessores Ikeda. Nós temos outras datas significativas também. Todas essas datas estão no Guia para a Vitória deste mês. E aí hoje a gente gostaria de trazer uma proposta diferente para vocês utilizarem e explicarem essas datas na sua reunião com os sucessores Ikeda. Então, nós montamos alguns cards. Um desses cards tem uma imagem e o outro tem a data significativa. E o objetivo é que as pessoas possam relacionar essa imagem com a data e aí você pode explicar cada data para todas as pessoas. Mas eu vou explicar e a gente vai fazer hoje juntos. Então bora lá!
A primeira imagem que eu peguei aqui é da Universidade da Califórnia. E aí eu já vou relacionar aqui com a data do dia 1º de abril de 1974, que o presidente Ikeda proferiu seu primeiro discurso numa universidade do exterior, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí, trazendo um fundo de cena dessa data, o presidente Ikeda fala: foi em 1º de abril de 1974 que eu proferi meu primeiro discurso numa universidade do exterior, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Chegou afinal o momento. Pensei em meu mestre, o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Comecei a discursar pouco depois das 15 horas, ou seja, pouco depois das 7 horas da manhã do dia 2 de abril do Japão. E aí, já traz a segunda data. Então, o Ikeda Sensei ele fala desse 2 de abril, que é o aniversário do falecimento do presidente Toda, que é a nossa segunda data de abril. Então, eu já vou relacionar o meu card, que é aqui a foto do presidente Josei Toda, com o dia 2 de abril, que marca, então, esse falecimento. Ele faleceu em 1958. E aí, sobre essa data, uma dica que você pode trazer também é o livro Minhas Recordações. Gente, eu adoro esse livro. Traz principais bastidores da vida, né, do Ikeda Sensei. E aí tem uma parte que é um capítulo A Partida do Venerado Mestre. E aí o Ikeda Sensei, ele fala sobre o que ele sentiu, né, quando ele recebeu a notícia, né, de que seu mestre havia falecido. Então tem todo o bastidor nesse capítulo, mas eu vou separar um trecho para compartilhar com vocês. Então ele fala sobre a relação, ele começa explicando um pouco sobre a relação de Toda Sensei e Makiguchi Sensei. E aí ele traz assim: talvez não na mesma medida, mas eu também fiz do falecimento do meu venerado mestre o momento do meu juramento de concretizar sem falta o majestoso ideal do mestre. Tenho fé de que, à minha maneira, devotando-me ao máximo de corpo e alma, eu vim avançando unicamente nesse sentido. Então fica aí uma indicação para trazer essa data também. Bora para nossa próxima data. Então essa nós falamos logo no início do quadro. Então a fundação da divisão dos estudantes da BSGI. A gente trouxe aqui o DAI também nesse card. A nossa próxima data é o dia 28 de abril de 1253. Então eu já relacionei aqui a foto, a ilustração de Nichiren Daishonin com essa data, porque foi nesta data que Nichiren Daishonin recitou pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. Na essência, essa data é a certeza de que todos, sem exceção, podem manifestar livremente o potencial inato da vida. Então foi uma verdadeira revolução na forma de pensar e de agir, pois tudo está dentro de si. É uma data muito significativa também. E aí, nossos últimos cards são de alguns dos encontros que o Ikeda Sensei realizou no mês de abril. Então temos aqui ambos os cards. E aí, eu gostaria de destacar do Sr. Thiago de Mello. Ele foi um poeta brasileiro, jornalista e tradutor. Ele foi um dos poetas mais influentes e respeitados. E além disso, aí para vocês saberem como uma curiosidade, ele foi por muitos anos o revisor da tradução das propostas de paz que o Ikeda Sensei, né, enviou por mais de 40 anos. Então aqui são os nossos cards também pra gente falar dessas personalidades nas quais Ikeda Sensei se encontrou no mês de abril. Então essas foram as datas do mês de abril. Esperamos que você possa utilizar deste formato para brilhantar ainda mais os encontros e reuniões durante o mês. E nós iremos compartilhar esse material aqui no link da descrição desse vídeo, então você pode utilizar este PDF também na sua localidade. Esperamos que você tenha gostado e até mais! Tchau, tchau! Fala pessoal, todos bem? Eu sou o Lobo e hoje nós contamos com a presença de uma nova integrante do VitóriaCast, a Rosana. Oi, gente! Então, seja bem-vinda, né, Rosana? E hoje trouxemos para vocês a matéria do Guia para a Vitória, que é Lei Mística. Então, além da matéria, traremos diversas dicas, sugestões do que vocês podem fazer durante a explanação, na reunião de palestra, né? Mas o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é sobre o objetivo principal dessa matéria. E ela é justamente para nós compreendermos que a lei mística é uma lei que existe em todos os lugares e que ela rege todas as leis do universo e que ela se encontra dentro da nossa própria vida. Com isso a gente consegue compreender que não importa a dificuldade, os problemas que surjam na nossa vida, nós conseguimos transformar tudo isso em felicidade e que, independente do que aconteça, nós conseguimos construir, né, com a nossa própria vida, algo maravilhoso, algo magnífico. Né?
E aí, além disso, né, além de a gente ter esse conhecimento, a gente também propagar para outras pessoas, né? Então, a matéria tendo esse objetivo, é legal também a gente ter em mente que ela segue uma estrutura, porque mesmo que a gente vá ler, ou se a gente quiser explanar, se a gente tiver essa estrutura, o objetivo e essa estrutura em mente, vai ajudar a gente a transmitir isso. Então, como é que ela está estruturada, essa matéria, né? A gente tem, na introdução, vai dar a definição do que é a lei mística, mais pro meio vai falar sobre esse despertar para a lei mística dentro da nossa vida, dentro da vida de todos os seres. E aí, na conclusão, fala sobre a importância de a gente não guardar esse conhecimento pra gente, mas de propagar, de ensinar para outras pessoas. O legal é que quando você for falar cada um desses pontos, né, vocês podem se aprofundar, né, utilizando o próprio Guia para a Vitória, que é desse mês, né, que começa na página 8, mas também vocês podem trazer conteúdos, referências de outros materiais, outros livros, outras matérias, inclusive, né, para você conseguir dar uma amplitude ainda maior nessa matéria, né. Algumas referências que eu sugiro, né, primeiro esse Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa, né? Então, esse livro é muito bom, recomendo muito. Só que ele tem um linguajar bem mais teórico, então é muito bacana para quem tem essa curiosidade, né? E também recomendo o livro Sabedoria para Criar a Felicidade e a Paz, que aqui consta com diversos incentivos do nosso mestre referente a essa matéria, né? E, inclusive, né, essas matérias foram utilizadas, esses livros foram utilizados para construir todo o material do GPV desse mês, né? Sim. Outros livros que eu posso recomendar aqui é Diálogo para uma Religião Monística e A Nova Revolução Humana, volume 1, que também traz bastante coisa, né? Sim, muito bom, na parte da Nova Revolução Humana na prática, né? Sim. E também, além disso, aqui no finalzinho do Guia para a Vitória, a gente tem na página 28 os materiais para a gente ir além, né, do que está ali da matéria. E aí são tudo dentro dos periódicos mesmo. A gente tem então matéria do BS, da R10, tem até podcast, pra gente também poder utilizar quando a gente for fazer nossos diálogos na localidade. Até é legal porque aqui eu tô vendo que, nossa, tem vídeo, tem PowerPoint para vocês poderem baixar e utilizar como apoio, né, na explanação, e que vocês conseguem acessar tudo isso com QR Code, né? Muito prático, né? Mas o legal também é que, assim, além dessas referências, vocês podem trazer experiências ou analogias, né? Inclusive, uma analogia que eu gosto muito de usar, né, para falar sobre como que a lei mística ela ajuda a gente a se manter numa rota na nossa vida, em oposição a gente ficar perdido, né? Eu gosto de utilizar uma analogia que é assim, comparando a gente viver uma vida sem a lei mística a caminhar numa floresta à noite. Você já andou numa floresta à noite, Novo? Olha, eu não ando nem de dia, quem dera à noite, né? É bem desafiador, né? Porque você tem que ter, assim, pelo menos o dobro de cuidado para não tropeçar, não se machucar. Tem que usar lanterna e preferencialmente lanterna de cabeça, não de mão, para você ficar com as mãos livres ali para se apoiar. Você pode passar por buracos, até por penhascos, sem perceber, porque tá tudo escuro, né? Mas a mesma trilha de dia, né, exatamente a mesma, com os mesmos buracos, os mesmos penhascos, é muito mais fácil, a gente consegue fazer com muito mais tranquilidade. E o legal é porque, assim, a trilha, os obstáculos ali na trilha, eles vão continuar existindo, mas por ter o sol, por ter luz, né, a gente consegue ver o nosso caminho e desviar desses obstáculos, passar por cima deles sem se machucar. Então é uma analogia, né, bem legal para trazer isso, de como que o sol da lei mística ilumina a nossa vida e os nossos caminhos, ajuda a gente a se encontrar, né? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que você faz trilha, né? Faço. Nada do que a opinião de uma expert, né, então. Não sou expert, mas tá bom. Mas além, né, dessas analogias, desses exemplos, né, vocês podem trazer outras formas de você interagir com as pessoas, né? Eu vou trazer aqui algumas histórias, né, algumas reuniões que eu participei. Teve uma, por exemplo, que antes de começar a matéria, né, eles colocaram um papelzinho na cadeira de algumas pessoas, né, com um número escrito no papel e um trecho da matéria escrito junto. Então, enquanto as pessoas iam explanando, eles perguntavam, né, quem tá com o papelzinho número 1, número 2, número 3, né? E as pessoas pegavam o papel e liam. Então, era uma forma delas poderem interagir, né, trazer as pessoas para próxima da matéria, né, deixar ela mais dinâmica. Um outro exemplo também que eu lembro foi de uma reunião que eu participei que os jovens e as crianças fizeram um teatro. Então, assim, eles fizeram de uma forma muito bacana, que foi muito fácil de entender, né? E outra coisa que vocês podem fazer também é trazer um relato, porque que tem a ver com a matéria, né? Porque você, além de aprender a teoria na matéria, vocês também têm a comprovação prática através do relato. Então, tudo isso deixa a dinâmica da explanação muito mais leve, muito mais tranquila, né?
Então, tem diversas formas que a gente pode aplicar, né? E tudo isso que a gente está trazendo para vocês são apenas ideias, sugestões que vocês podem utilizar, né? Não que vocês precisam aplicar tudo isso que a gente falou, mas que o mais importante de tudo isso é que vocês usem a criatividade, a imaginação de vocês, né? Para transformar esse momento de estudo num momento ainda mais leve, ainda mais dinâmico, para que todos possam sair da reunião de palestra com a compreensão zero bala, né? Com aquele gosto de quero mais. Exato, exatamente isso. E além disso, né, acho que nesse GPV desse mês, nós trouxemos uma dinâmica muito bacana para vocês, né? Novo. A gente, na verdade, a dinâmica desse mês é mais uma sugestão de uma atividade ao ar livre. Então, a ideia é sugerir um passeio no parque e aí observando a natureza, as interações da natureza. Então, quais insetos que andam no chão, quais que sobem nas árvores, onde os pássaros fazem ninhos, que tipo de plantas ficam no sol, que tipo de plantas preferem a sombra. E aí depois, né, sentar num lugar com sombra de preferência e fazer um diálogo sobre essas interações. Então, tudo na vida segue um ritmo e parece que segue ali uma rota, né? Então, os pássaros sabem onde que eles vão construir os ninhos, os insetos sabem onde encontrar alimento sem se perder, as plantas sabem onde que é melhor para elas. Como que elas sabem? Por causa da lei mística, que é inerente a tudo. E aí, a partir daí, né, puxar para conversa para nossa vida. Então, aqui a gente tem, né, 2 perguntas de sugestão para iniciar o diálogo, mas pode ir além, né? Como relacionar tudo isso, toda essa forma harmoniosa de viver com a nossa vida e como que a gente pode perceber essa harmonia no nosso dia a dia. Que jovem que não gosta de fazer uma reunião ao ar livre, né? Sempre existe essas fora atividades. Fora que dependendo com força, você incentiva a pessoa até a cuidar da saúde, né? É verdade. Não, mas gente, a gente trouxe diversas dicas, diversas sugestões, mas também a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Então, porque quem sabe vocês não possam compartilhar com a gente, né? O que vocês fizeram de diferente, alguma ideia. E a gente pode, inclusive, trazer aqui no próximo episódio do Vitória Cast, né? Legal, hein? Então, assim, bem bacana, compartilhem com a gente, né? Vamos ficar aguardando todos vocês, né? E espero que tenham gostado do Vitória Cast de hoje. Então, boa sorte na reunião de palestra, que vocês possam fazer uma explanação maravilhosa dessa matéria, né? Então, muito obrigado, parabéns por todos, né? E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ramiro, sou responsável de distrito pelo Juventude Soca. E hoje eu fui convidado para falar da edição especial de abril do Encarte Kids. Vamos lá? Nessa edição comemorativa, uma nova carinha foi dada por Encarte Kids. Mas por quê? Vocês viram as datas significativas de abril? Neste mês comemoramos o aniversário dos Sucessores Ikeda. E por isso, o Encarte Kids desse mês traz algumas novidades. Começando pela capa. Aqui temos um desenho totalmente especial para o aniversário dos Sucessores Ikeda. E aqui eles podem se desenhar e fazer parte da turma do Dai. O novo menu vem com muito mais cores e o design diferente. Logo depois temos o Faróis da Esperança, escrito pelo Ikeda Sensei. Nesse incentivo, o nosso mestre fala sobre a importância da leitura e eu tenho uma dica. Que tal vocês pedirem para cada criança ler um parágrafo na atividade, assim incentivando a leitura de todos? Já a parábola fala sobre a lei mística. Ela se chama O Sol da Esperança. Essa parábola fala sobre a função do sol de iluminar e trazer a luz do dia, fazendo uma analogia com a lei mística que pode iluminar a nossa vida por meio do Nan-myoho Renge-kyo. Acompanhando todos esses materiais, nós também temos os passatempos para que os sucessores se divirtam com o Encarte Kids. E a cereja do bolo, a novidade do Encarte Kids, que se chama o ID Card, como se fosse um documento de identificação, que a própria criança pode escrever suas características, suas músicas preferidas, seus filmes preferidos e também se desenhar no ID Card. Vocês gostaram das novidades? Vamos comemorar o mês dos Sucessores Ikeda com muita alegria e utilizar o Encarte Kids para colorir ainda mais as atividades desse mês tão especial. Tchau! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Liga Monarca! Aê! Que alegria estar com vocês novamente hoje com convidados mais do que especiais. Queria apresentar a vocês o Gustavo. Tudo bom, pessoal? Também a Jaque. Oi, pessoal, obrigada. E para fechar esse quadro aqui especial, temos também o Cauê. E aí, pessoal, tudo bem? E olha, pessoal, nós estamos encerrando, ou melhor, nós encerramos já, né? O segundo turno da Liga Monarca e estamos entrando no terceiro turno da Liga Monarca. Então vamos entender um pouco mais sobre esse terceiro turno agora também. Boa. O terceiro turno, então, começa agora no mês de abril e vai até o mês de junho.
E eu acho que talvez algumas organizações estejam um pouquinho preocupadas com os resultados do primeiro e do segundo turno. Sim. Mas a boa notícia é que tem recuperação. Oba. Dá pra recuperar. E é uma regra que pode parecer um pouquinho complicada, mas se a gente olha com os olhos do Buda, a gente consegue iluminar esse caminho aí. Que é a regra da repescagem. Tá ficando interessante. Como que vai funcionar a repescagem no terceiro turno? Primeiro de tudo, o distrito precisa atingir integralmente os objetivos do terceiro turno. Tá. Mais o que ficou faltando do primeiro e do segundo turno. Então ela vai conseguir iluminar o nosso passado. Sendo vitorioso no primeiro, no segundo e no terceiro turno. Nossa, que demais. Sucesso, muito bom. partiu né? vitória. Então Todo fica a mundo. dica, ninguém vai poder ficar pra trás aí. É isso. E o mês de abril é um mês bastante importante também, por quê? Sucessores Sucessores Ikeda. Nossos grandes sucessores Ikeda, né? E no mês de abril vai ter um grande movimento, né, de toda a organização, de promover as atividades dos sucessores Ikeda. Como que isso vai contribuir aí pra Liga Monarca? Vocês lembram do Buinzoka? Sim. Buinzoka são aquelas pessoas que fazem parte de uma família de praticantes, mas ainda não são convertidos. Certo. Né? E a gente vê em várias organizações, tem muita criança participando das atividades dos sucessores Ikeda ou da própria reunião de palestra, mas que ainda não são convertidos. E às vezes a família ou a organização, né, acha que tem que ter uma idade mínima para se converter, mas a gente está aqui para falar que não tem idade mínima, então a gente pode aproveitar todo esse movimento do mês de abril com a conversão dos sucessores Ikeda, né, a concretização desses Buinzokas que vão contar na modalidade Shakubuku, e para impulsionar, né, a vitória das organizações na Liga Monarca. Muito bom, que legal. Aí sim, hein? Poxa, e até mesmo, né, eu tava dando uma olhadinha no BS, né, no nosso querido e amado Brasil Seikyo, e eu tava vendo que o Distrito Brasílio Machado foi um dos vitoriosos no último turno, né, então queria juntamente com vocês, né, parabenizar e dar um tchauzinho aqui pra eles, né. Aê, parabéns! Sucesso! Falando do Distrito Brasílio Machado, tem várias localidades vencendo com estratégias diferentes. Eu queria compartilhar uma muito legal com vocês. Tá acontecendo lá na Subimigrantes, no litoral sul paulista, a Regional Parque Bitaru, eles, no início da liga, eles lançaram a campanha Faz um 35. O que é? Então, mensalmente, eles incentivam os membros a fazer no mínimo uma cota do COFO, que é os 15, assinar o periódico, que é o 20, e aí é o Faz o 35. Nossa, Então, eles, né, demais. movimento de visita, ligação aí nos incentivos, sempre Faz o 35. E eles têm sido muito vitoriosos, então eles compartilharam lá dentro da Sub e inspiraram outras localidades que acabaram adaptando esse objetivo. A IRM Praia Grande, por exemplo, mudou, né, o desafio para Faz um 40, que é os 15 do COFO, 20 do periódico e faz 5 propagações. Então, né, acrescentaram 5 aí para incentivar na luta do Shakubuku. Então, eles estão cada vez mais entusiasmados, assim, por conta dessa campanha. Faz um 35, faz um 40. Legal, o pessoal é Que muito legal. criativo, né? Muito Demais. bom. Legal. Boa. Sim, e até mesmo, né, falando sobre criatividade, né, um ponto que gera bastante conexão, assim, entre os membros, né, é pensar nas características de um todo, da sua localidade. O que vocês gostam de fazer? Né? Então, de repente, é uma atividade gastronômica, né, de repente é uma atividade onde vocês vão assistir um filme e vão analisar, tipo, pela ótica budista e vão trocar uma ideia, conversar sobre esse filme. Né, de repente uma exposição, um mutirão de visitas. Eu acho que nesse momento, assim, tipo, a questão mesmo é gerar conexão. Então, não tem limite pra criatividade, sabe? Sim, verdade. Lá na localidade, no distrito, arrebentar, né? Com a Sim. nossa característica. Muito bom, pessoal. Obrigada, né, por fazermos desse episódio um episódio super especial. Esperamos que você tenha gostado das nossas dicas, que tenha absorvido a ideia do Buinzoka, né? Daquele estudante que tá na nossa organização, que a gente possa realmente fazer dessa luta da Liga Monarca cada vez mais empolgante e que contagie toda a nossa organização, toda a nossa sociedade com esse sentimento mesmo de expandir esses ideais humanísticos que a gente aprende dentro da Gakkai em cada um dos cantos por onde a gente passar. A gente aguarda você no próximo episódio, então tira foto, compartilha, comenta, manda a dica pra gente poder aproveitar tudo isso no próximo episódio aqui também. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Tchau, pessoal.